Olá, leitores e leitoras, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreve aqui para não perder nada, ativa o sininho para ficar sabendo quando eu posto vídeos, deixa o like de vocês que vai me ajudar bastante, deixa um comentário que ajuda também muito e eu fico muito grata a vocês. Compartilhe o vídeo caso vocês queiram e puderem com os seus amigos, compartilhe o canal também com eles. E então, né, vamos começar o vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai ser bem diferente, porque eu não vou fazer uma resenha e indicar um livro para vocês, mas eu vou falar sobre alguns termos literários e indicar livros conforme esses termos. E eu confesso que eu não sabia de muitos, quase nenhum, então eu precisei pesquisar para trazer para vocês. E eu vou deixar aqui na descrição o site onde eu encontrei todas as informações que eu precisava. E a maioria dos termos é em outra língua, eu não sei falar outra língua, então talvez alguma coisa que saia errado, vocês me desculpem, mas é o que eu tenho a oferecer. Tem algumas coisas que eu vou falar do jeito que eu entendi, mas eu vou deixar escrito em algum canto aqui para vocês lerem da maneira que vocês sabem também ler. Primeiro nós vamos falar aqui sobre os termos literários, sobre livros e literatura. E o primeiro termo que eu vou apresentar para vocês é o standalone, que são livros com histórias únicas e que podem ser lidos separadamente, mesmo que algum personagem faça parte de uma outra série. Por exemplo, os livros O Eco Negro, A Cidade dos Ossos e Luz Perdida têm o mesmo detetive, o detetive Harry Bosch, mas em cada livro ele tem uma investigação diferente, não há necessidade de ler todos os livros em que ele aparece, e também, caso leia, não tem a necessidade de ler em alguma ordem. O segundo termo é o crossover, que é quando personagens ou eventos de um outro livro acabam se encontrando naquela história. Por exemplo, a série do Stephen King, A Torre Negra, que é uma série grande, né, quem conhece sabe, possui alguns personagens e elementos de outras obras, como A Hora do Vampiro, It a Coisa e A Dança da Morte. O próximo é o spin-off. São obras derivadas que se baseiam em elementos de uma obra original. Geralmente eles focam em personagens secundários. Por exemplo, o livro A Lâmina da Assassina, da Sarah J. Maas, é um spin-off da série Trono de Vidro e vai focar nas origens e nas primeiras missões da assassina Selena. Tropo, ou tropo, mas eu acredito que é tropo, é um conjunto de dispositivos que vão descrever coisas comuns nos enredos da história. Por exemplo, Mr. Romance, da Lisa Raven. Os tropos são New Adult, Contemporâneo e Hot. Agora, uma outra categoria são os termos literários sobre enredos. E o primeiro termo que eu vou falar aqui para vocês é o POV, muitos de vocês já conhecem, que em português quer dizer ponto de vista. E esses são os livros que são narrados em primeira pessoa, que pode ou não revezar entre pontos de vista dos personagens. Por exemplo, A Garota do Trem é um thriller contado através do ponto de vista de 3 mulheres principais, cujas histórias delas vão se entrelaçar, revelando segredos obscuros e reviravoltas surpreendentes. Plot twist é quando nós estamos lendo um livro e algo inesperado acontece. Um exemplo bem comum é quando a gente descobre, né, na saga do Harry Potter, que o Severus Snape, na verdade, era aliado do Harry Potter e do Dumbledore, trabalhando, né, para proteger o Harry e para também desmantelar lá todo o plano do Voldemort desde o início. E a gente sempre achando que no início, né, ele era o malvado que, tipo, queria prejudicar o Harry Potter de todas as maneiras. Agora um termo com um nome um pouquinho diferente, eu achei até meio estranho, mas é o termo chamado orégano. Sim, orégano. E é uma analogia à que é usada para classificar livros com enredos cheios de furos, que nada faz sentido. E nesse eu não separei nenhum livro assim de indicação para vocês. O nosso próximo termo é o instant love, que é quando o enredo do livro é cheio de orégano, que a gente acabou de falar, né? E em que os personagens vão se apaixonar imediatamente. Tipo, se encontra, se apaixona. Por exemplo, né, um exemplo bem comum que é a saga Crepúsculo, que é quando a Bella e o Edward se apaixonam após eles se conhecerem, apesar das circunstâncias bem complicadas que envolvem seres sobrenaturais. O próximo termo é o seio. Esse aí a maioria de vocês já conhecem, né? E ele é um tipo de tropo que a gente já falou lá nos termos literários sobre livros e literatura, e vai indicar que na história tem um relacionamento entre um dono de uma empresa, uma pessoa rica, poderosa,
com uma mocinha da história, né? Por exemplo, um livro e um filme bem comum é Os 50 Tons de Cinza. O próximo termo é o cliffhanger, que é um recurso usado para expor um personagem a uma situação limite e inconclusiva. É aquele final do livro que termina em continua. Por exemplo, Game of Thrones é o primeiro livro da série e ele vai terminar com capítulos com cliffhanger que aumenta a tensão e prende o leitor, deixando aquela vontade de ler o próximo livro. O próximo termo é uma sigla HEA, que é a sigla, né, que significa Happening Ever After, ou seja, felizes para sempre. E são livros com finais felizes, né? Isso é simples, como A Bela e a Fera, A Branca de Neve e esses outros desenhos que a gente conhece que termina com felizes para sempre. Nosso próximo termo também é uma sigla que é HFN, que é Happy for Now, ou seja, felizes por agora. Por exemplo, a saga de Jogos Vorazes é uma série curta, onde tudo acabou bem para os protagonistas, mas a série não teve aquele fim definitivo. A gente ficou com aquela sensação de tem mais alguma coisa. Agora, o que a maioria já conhece também, que é o HOT, que é usado para indicar livros com conteúdo C. Por exemplo, a trilogia do Judas, da autora nacional Larissa Abreu, que eu já li os 2 primeiros livros e se encaixa totalmente no HOT. Agora nós vamos falar de termos sobre gêneros. Primeiro é o slow burn, que é quando os personagens demoram muito tempo para se relacionar. Por exemplo, Orgulho e Preconceito. O Sr. Darcy e a Elizabeth não se relacionam logo de cara. Eles vão desenvolvendo aquele sentimento para ficarem juntos ao longo de toda a história. Outro termo que a maioria conhece é dark. E dark, né, são livros com temática de psico ou física, né? Por exemplo, 365 dias. Agora o termo tabu. O termo tabu, né, eles são usados para identificar em livros com temáticas controversas, como por exemplo, diferença de idade entre ali, né, o casal. Um dos exemplos que eu dou, né, sobre esse primeiro exemplinho que eu dei do é o Livro Proibido, que eu já fiz aqui um vídeo, tem um vídeo aqui no canal a respeito desse livro, e ele se encaixa bem dentro desse termo. O próximo é BDSM, que a maioria também já sabe que significa bondade, disciplina, dominação, submissão e sado, por exemplo, átomos e masmorras. O termo YA, que significa Young Adult. Em português, né, o jovem adulto. E esse termo ele serve para identificar livros com protagonistas de 15 a 18 anos, por exemplo, em Jogos Vorazes, Harry Potter e A Culpa das Estrelas. Agora, né, o termo NA, que significa New Adult. São livros com jovens adultos como protagonistas da história, começando a vida adulta, né, entre 19 e 25 anos. Por exemplo, Beautiful Disaster. E o último termo aqui para finalizar, que eu vou trazer para vocês, é o Omegaverse, que é um subgênero que nasceu dos fóruns de fanfic e pontuam relações humanas através de hierarquia social e dos animais, por exemplo, homens alfas e outros, né? E é muito comum em ficção fantástica, que envolve lobisomens, vampiros, e nesse, né, a gente só precisa de exemplo, porque a gente já conhece vários desses tipos de livro, né, que vão se encaixar dentro desse termo. E esses são os termos que eu trouxe aqui para vocês. Espero que vocês tenham ficado até o final, espero que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de deixar o like aí de vocês, de comentar alguma coisa para me ajudar. Se quiser compartilhar com outras pessoas, comente aqui se vocês já conheciam o significado ou de algum termo, ou algum termo que eu não falei aqui, explique pra gente já aprender também. E é isso, a gente já chegou ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.